Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de um assunto sério. Eu já era para ter abordado isso há mais tempo, mas até por falta dele mesmo, né, de tempo, alguns probleminhas aqui, enfim. Então vamos lá. Vamos entender aí o vírus Nipah. Muita bobagem sendo publicada, muito terrorismo, influencers, inclusive biólogos, vindo à tona falar um bando de besteira, tá? Porque quando a fama sobe a cabeça, é isso que acontece. Mas, deixa eu abrir primeiro aqui o esquema da transmissão, falar um pouco também da linhagem dele, de onde que vem esse nome. Então, alguns casos detectados lá na Bengala Ocidental, na Índia. Então, essa infecção com uma taxa de mortalidade muito alta, né, entre 40% e 75%. Só para a gente ter uma ideia, a letalidade da pandemia da Covid-19 em 2020 era estimada em menos de 1%. Tá? Agora temos mais de 100 pessoas em quarentena. Então esse vírus sendo transmitido por animais, tá? Tem como hospedeiros naturais morcegos frugívoros do gênero Pteropus, tá? Então sendo as raposas voadoras, vulgarmente falando, as mais conhecidas. Essas espécies não existem no Brasil. Tá? Aí o pessoal começou a espalhar fake, não sei o que. Que vai chegar no Brasil, alguns exagerando mais ainda que já chegou. Calma, alto lá, a gente vai entender esse panorama também, se vai chegar aqui ou não, e essas chances. Então é muito encontrado na Ásia, na Oceania, no leste da África, e assim, naturalmente falando, bem didaticamente falando, ela vai ocorrer essa contaminação quando humanos ou outros animais consomem alimentos que contenham essas secreções dessas espécies, como saliva e urina. Tá? Ou uma vez contraído por humano, aí o vírus Nipah também pode ser transmitido de pessoa para pessoa. Cabe ressaltar o seguinte, né, em alguns casos essa infecção é assintomática, eu vou relatar aqui de forma mais aprofundada, só na introdução aqui. Em outros sintomas iniciais, parece com uma gripezinha, né, incluindo febre, dor de cabeça, dor de garganta, dores musculares, mas a progressão da doença, o quadro pode evoluir, complicações mais graves, infecção respiratória aguda, vocês estão vendo ali ao lado, a encefalite aguda, que é justamente inflamação do cérebro, provocando alterações no nível de consciência. Não tem tratamento, não tem vacina específico, então os aeroportos vêm reforçando medidas de segurança, até que foi um ensinamento, tá? Após a pandemia da Covid-19, como forma de prevenção. Mas uma coisa chama atenção antes de começar a fundo tudo isso, né? Então aí o canal de notícias, todo mundo noticiando, colocando, né? Mas cabe ressaltar que esse vírus não é novidade na Ásia, como alguns vêm colocando. Ele foi descoberto entre 98 e 99, daí vem o nome Nipah, porque foi da vila Sungai Nipah, na Malásia. Naquela época a doença se espalhou a partir de porcos contaminados, atingindo majoritariamente criadores que tiveram contato direto com esses animais. Comércio de porcos, vírus também chega a Singapura, onde infecta milhares de trabalhadores no abatedouro. Nesse período, 265 casos do Nipah na Malásia, 11 em Singapura. Depois, 40% dos infectados não resistem, morrem, totalizando 105 mortes. Tá? Inclusive, a informação que eu estou dando é baseada no artigo científico Nipah Vírus Impact
Impact Origins and Causes of Emergence. Então, quase todos os casos estavam diretamente associados à indústria suína. Então, isso sugeriu aos cientistas que na Malásia o vírus não conseguia ser transmitido ali, diretamente do morcego para os humanos. Cerca de 1 milhão de porcos foram abatidos. Desde então, o vírus não voltou a ser identificado na Malásia. Ainda assim, permaneceu presente em outras regiões da Ásia. Aí, o que tem que ser dito aqui? Surtos periódicos do Nipah sempre ocorreram em diferentes locais, né? Mas pegando a Índia, Bangladesh, outras regiões com alto risco. Posso citar aqui Gana, Camboja, Indonésia, Filipinas, Tailândia, isso tudo dados da Organização Mundial da Saúde. O primeiro surto, aí diferente, né? Surto, pandemia, etc. Vamos lá. Bangladesh, em 2001, marca o início da trajetória do vírus Nipah, que hoje resiste episódios quase todos os anos. Então, entre 2001 e 2005, 5 surtos, 102 casos e 75% letal, ou seja, tudo morto. Em Bangladesh foi identificada uma cepa diferente do Nipah. Ali ocorreu registros consistentes de transmissão de pessoa para pessoa, algo que quase não ocorreu na Malásia. Além de se tratar de uma linhagem distinta, uma outra explicação é que os pacientes não apresentavam tosse no primeiro surto, sintoma que facilita a disseminação do vírus pelas vias respiratórias também. Agora, aí no caso, a tosse, ela facilita, é óbvio. Além disso, Bangladesh ficou evidente a transmissão direta de hospedeiros naturais, os morceguinhos, para os humanos, sem necessidade de um animal intermediário, né? Um morcego, está aqui só para ilustrar, tá? Apenas nos anos de 2002, 2006 e 2016 não foram registrados casos do Nipah em Bangladesh, segundo dados do Instituto de Epidemiologia, Controle de Doenças e Pesquisas. Então, o histórico na Índia, né, o primeiro ocorreu em 2001, na cidade de Siliguri, no estado de Bengala Ocidental. Já o estado de Kerala é um dos mais afetados pelo vírus, e um surto que ocorreu em 2018, 21 das 23 pessoas infectadas morreram. Ou seja, veja a alta taxa de letalidade e preocupação. Depois, no surto 19 e 2021, 2 faleceram, uma delas uma criança de 12 anos, isso gerou comoção mundial. O surto que ocorre na Bengala Ocidental, região que faz fronteira com Bangladesh, a expectativa é que ele seja controlado por meio de medidas de isolamento, acompanhamento médico, testagem em massa, como ocorreu em episódios anteriores na Índia. Então, isso aqui que a gente está vendo, partes de quarentena, acompanhamento, isolamento e tudo mais, tá? Isso está sendo posto como medida justamente para não deixar ocorrer essa disseminação. Então, vamos lá. Então, ali a transmissão majoritariamente por morcegos, que tem aproximação com essas áreas urbanas, tem contato com alimentos, principalmente frutas. Muita gente está se perguntando, mas como, né, o morcego ali? Comem, etc. Não. Também há pacientes de registros com transmissão entre profissionais de saúde diretamente com atendimento a pacientes infectados, tá? Então, assim, é uma coisa que realmente necessita de muito acompanhamento. Cabe ressaltar mais uma coisinha aqui. Deixa eu abrir uma imagem para vocês aqui novamente. Então, aí está a parte dessa imagem. Agora sim, né? Cabe ressaltar algumas coisinhas, né? Isso tudo começa em setembro, né? Começou em setembro do ano passado, tá? A preocupação realmente é internacional, extremamente
perigoso, alta taxa de letalidade. Então, o que acontece aí? Esqueci até de falar a família. Eu falei o gênero Pteropus, tá? Pteropus, e a família Pteropodidae, né? É o reservatório desses vírus, tá certo? Um vírus zoonótico, ou seja, transmitido de animais para humanos, ou seja, o vírus não causa doença alguma nos morcegos, tá? Então a gente tem parte de febre, dificuldade para respirar, dores de cabeça, dores musculares, dores de garganta, vômitos, tá? Então após a exposição inicial ao vírus, esses sintomas aparecem entre 4 e 14 dias. E a partir daí começa um período de cerca de 2 semanas em que os sintomas vão se intensificar e pode haver complicações. Conforme essa doença progride, surgem sintomas muito perigosos, como eu falei, encefalite, convulsões, o paciente fica desorientado, com muita confusão mental, muita sonolência, e num curto espaço de tempo de 24 a 48 horas desde o início desse tipo de sintoma, ele já entra em coma, e depois do coma, meus irmãos, meus amigos, pode falecer. O risco é elevado para falecimento. Não tem vacina, vi fake news também aí, que ia ser produzida vacina correndo, um bando de bobagem, falando que a vacina da Covid-19 foi produzida de forma com correria. Pelo amor da madrugada, coloca um copo d'água na boca antes de começar a falar M. Então as pessoas com o Nipah são tratadas de forma paliativa. Pode ser que seja desenvolvida realmente algum método, alguma terapia, etc., mais eficaz, etc., pode sim, tá? Os caras estão debruçados nisso. O pessoal pensa que só quando a doença vem à tona, não. Né? Desde 98, 99, a gente já tem estudos disso. Os caras estão ali. Né? É muito dinheiro envolvido. Então, descanso, hidratação, medicamentos para melhorar os sintomas da doença, mas não tem medida realmente terapêutica específica para ele. Cabe ressaltar o seguinte: apesar dos números assustadores, letalidade, a maneira como o vírus é transmitido, traz até um alento, né, de que dificilmente ele se transformará numa séria ameaça global. Muito difícil. Até o momento sabe-se que uma pessoa fica doente com Nipah, entrando em contato direto com animais contaminados, especialmente morcegos, ou no caso ali que eu falei, os porcos, né, ou os fluidos corporais, saliva, sangue, urina. É possível também pegar o vírus ingerindo alimentos contaminados, isso ocorre muito, né? O morcego carregando o Nipah, comeu um pedaço de uma fruta, por exemplo, o ser humano vai lá, pega isso, tá? E se alimenta dessa fruta, mas isso é loucura. Gente, a gente está falando, eu falei da Índia, eu falei de Bangladesh, então tem certas localidades desses locais, para vocês entenderem, não colocar a nível Brasil, né? Tem pessoas que se alimentam de lixo, de restos, tá? Moradores de rua, enfim, tá? Eu canso de ver, todo mundo vê, ninguém é idiota, né? Por exemplo, vamos supor vou dar um exemplo aqui, uma manga, vamos supor, né? Aí dá só uma mordidinha, larga aquela manga, vem um morador de rua, ó, a manga aqui tá direitinha, né? Ela só caiu no chão, daí tá com a saliva ali, ele vai ser infectado. Entendeu? Perfeito? Então tem que ter cuidados aí com parte de asepsia, de higiene. É difícil, né? Nos locais aí que eu estou citando. Agora o vírus está controlado, ele pode chegar aqui. Vamos lá. É um vírus com alta taxa de mortalidade. Isso sempre assusta. Desde a pandemia de 2020. Tá? Isso foi um ensinamento. Tá? Foi. Então, na Índia, a detecção de casos do Nipah este ano causou uma grande comoção. Tá? E o que foi feito? Primeira coisa, né, rastrear os casos. Uma vez que não há vacinas, você começa a rastrear esses casos.
como uma das medidas mais eficazes adotadas na Índia. Testes em massa, buscando identificar o maior número possível de pessoas infectadas, mesmo antes que os sintomas apareçam, e rastrear quem entrou em contato com eles, com elas. Logo nos primeiros dias de surto, mais de 700 pessoas foram avaliadas na região indiana, que os casos foram reportados. Qualquer pessoa que suspeita da doença ou que tenha entrado em contato nos últimos 15 dias com o infectado é avaliado e monitorado. E as medidas sanitárias, fechamento de locais públicos, grandes campanhas de conscientização entraram no ar, ensinando o público sobre as formas de higiene mais eficazes e os perigos do contato com animais como morcegos e porcos. Por isso mesmo, acredita-se que há um risco mínimo desse vírus se tornar um problema global. Estou falando aqui que existe um risco mínimo, não quer dizer que o risco não exista. Tomar cuidado, tem diferença. Tanto o governo indiano quanto organizações internacionais de saúde estão aplicando total atenção no assunto. Certo? Muito provável que esse surto seja contido. Outro ponto importante, ele é transmitido por morcegos contaminados, especialmente do gênero Pteropus. Então, a distribuição geográfica desses animais é muito específica, como já foi falado aqui. Então, sendo assim, epidemiologistas concordam que as chances de uma pandemia de Nipah ocorrer é baixa. Novamente falando, baixa não quer dizer descartado, não possa existir. Perfeito, mesmo no mundo globalizado. Agora, a adoção de medidas enérgicas a fim de conter a transmissão já foram adotadas. Esses ensinamentos trazidos pelo próprio Covid-19 também, foi muito enraizado. Então, morcegos desse gênero, só que para colocar bem colocado aqui, Sudeste Asiático, Oceania, Austrália, Bangladesh, Butão, Brunei, Birmânia, Camboja, China, Guam, Índia, Indonésia, Laos, Ilhas Marianas, Malásia, Nepal, Paquistão, Palau, Papua Nova Guiné, Filipinas, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Tailândia, Timor-Leste e Vietnã. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, faça a sua doação, está aqui acima o QR Code, chave Pix abaixo, e inscreva-se no Alerta do Tempo, os 2 melhores canais aqui do YouTube. Forte abraço, fique na paz.